Fala galera, ligado aqui no canal do VSR, chegando para mais um vídeo. Tema do vídeo agora: Felipe Luiz falou sobre Pedro e, e deixou muito claro que ele não vai arriscar o seu trabalho para contar com um Pedro que não merece nesse momento, mesmo com toda a qualidade que o Pedro tem. Vamos falar sobre isso, tem muita coisa para a gente falar sobre isso, inclusive do meu vídeo anterior que eu fiz sobre isso, então muita coisa. Antes, deixar o like, se inscrever no canal, tudo isso você faz aqui embaixo. Aqui embaixo também, no primeiro comentário fixado do vídeo, tem um link para você baixar o app do Flash Score, que é o aplicativo que eu uso aqui no canal do VSR para estatística de futebol, acompanhamento de jogos, classificação, tudo isso em tempo real. É o app que eu uso aqui no meu celular. Então, ele está também à sua disposição. E o melhor, você não paga nada, não paga para usar, não paga para baixar, e é só clicar no primeiro link, fazer o download e começar a usar, beleza? Estou gravando esse vídeo aqui na noite de sábado, depois da gente ter tido uma entrevista coletiva do Felipe Luiz, bombástica, depois de uma excelente, excepcional vitória do Flamengo por 2-0 sobre o São Paulo. Reparem que a gente pouco falou, e acho que agora, diante do que aconteceu, a gente pouco vai falar da excepcional vitória do Flamengo por 2-0 sobre o São Paulo. E me chamou muito a atenção, e depois do jogo eu postei esse tweet aqui, que eu vou espelhar aqui para vocês, falando sobre esse jogo. Cara, se você observar, deixa eu botar maior aqui para vocês poderem acompanhar. O tweet que eu fiz dizia o seguinte: Flamengo 2, São Paulo 0, gols de Luiz Araújo e Wallace Ian, ambos no segundo tempo. Placar meio mentiroso, pois o rubro-negro foi tão melhor que o tricolor paulista que apenas 2 gols de diferença ficou pouco. Ritmo intenso, pressão pós-perda muito eficiente, ocupando demais o campo de ataque por 60 minutos. Só foi para o intervalo 0-0 porque o Rafael agarrou demais e, de fato, o primeiro tempo do Rafael, o goleiro de São Paulo, foi espetacular. Já era para o Flamengo ter ido para o intervalo ganhando por 1 ou 2-0, e no segundo tempo, num golaço do Luiz Araújo, né? Aquela bola que o Flamengo faz o balanço da esquerda para a direita, pega o Luiz Araújo, tem a ultrapassagem do Wesley que atrai a atenção, ele traz para dentro aquela chapada no alto ali, sem chance para o Rafael, e depois, já na última bola do jogo, outra finalização do Luiz Araújo, que o Rafael defende para sua direita, o Wallace Ian, que entrou no segundo tempo, chega chapando no alto para fazer 2-0. O placar de 2-0 foi mentiroso. O Flamengo poderia ter, assim, placar justo do que os dois times produziram, era 4-0 o Flamengo. E aí o Flamengo segue líder do campeonato, 27 pontos, 8 vitórias, 22 gols de saldo. Então eu postei isso aqui no pós-jogo, e essa vitória pouco foi falada, tanto é que na entrevista coletiva, quando algum repórter, se eu não me engano, o Sérgio Lobo, ele falou: eu queria falar do jogo, aí o Felipe Luiz disse: opa, que bom, então até deu uma... Porque, de fato, o pós-jogo todo seria dominado pelo que aconteceu com o Pedro durante a semana. Vamos começar a abrir o primeiro parêntese aqui, tá? Muita gente veio me atacar, né? E eu tô tranquilo com isso, não tenho nenhum problema, e meu trabalho pode e deve ser criticado quando as pessoas acham que mereça. Muita gente veio me criticar pelo meu vídeo anterior, pelo vídeo que eu fiz, cujo o título é O que penso de Pedro fora do jogo contra o São Paulo. Muita gente veio me criticar dizendo: tá aí, ó, você estava defendendo o Pedro, atacando o Felipe Luiz. Calma, pause. Se você quiser voltar o vídeo para assistir, você veja o que no vídeo eu tratei de dois temas. O primeiro, sobre a ausência do Pedro
especificamente do jogo contra o São Paulo, e o outro de uma forma mais macro do Felipe Luiz não querer contar ou achar que pode abrir mão ou achar que pela ideia dele de jogo o Flamengo não pode contar com o Pedro, ele não precisa contar com o Pedro. São duas coisas que eu trato no vídeo. A parte em que eu digo que o Felipe Luiz, é dever do Felipe Luiz, até porque ele prometeu isso, o dever do Felipe Luiz é arrumar um jeito de encaixar os melhores, e eu continuo achando isso, do tipo de coisa de dizer Pedro e Arrascaeta não podem jogar junto no esquema do Felipe Luiz. Isso eu não aceito de jeito nenhum. É dever do treinador ter dois jogadores como Arrascaeta e Pedro e encaixar uma forma de jogar para que os dois possam funcionar. Isso considerando, e eu falo lá, considerando que eles estejam bem, que eles estejam funcionando. Então, foi isso que eu falei no começo do vídeo. E no meio do vídeo eu digo, especificamente para o jogo contra o São Paulo, se o Felipe Luiz, se a questão é que o Pedro treinou muito mal durante a semana, ele tem que ficar mesmo fora. E aqui o que joga a meu favor é o vídeo está publicado. É só você dar um pause nesse vídeo aqui e ir lá olhar. Então, não adianta vir aqui querer me atacar de dizer, olha, toma, você tomou, não sei o que. Não, não. Eu falei, do jogo contra o São Paulo, fazia todo sentido você afastar o Pedro desse jogo. Porque se o cara treinou mal, se o cara tá treinando mal, se o cara não tá treinando, se o cara não tá, como diria o filósofo Vanderlei Luxemburgo, com aquilo apontado pro Shell, não é para jogar. E isso eu falo no vídeo anterior. Então, quem veio me atacar aqui, teve gente no vídeo anterior dizendo, não, esse vídeo devia ser despublicado, tamanha vergonha. Não tem vergonha nenhuma no vídeo. Tudo que está no vídeo, eu mantenho. Tudo que está no vídeo, eu continuo defendendo. Não dá para você ter um plano de jogo que você abra mão de Arrascaeta e Pedro, considerando que eles estejam os dois bem. Se um tá mal, se um tá de sacanagem, se um não quer, beleza, aí é outra coisa. Agora, se os dois. Tanto é que eu disse que para o jogo contra o São Paulo, o Felipe Luiz tinha mesmo que afastar o Pedro, ou tinha mesmo que não relacionar o Pedro. Esse é o primeiro parêntese. Já vi que esse vídeo vai longo aqui, vai longe, mas não tem problema, estou tranquilo aqui. Essa é a primeira questão. A segunda questão é. Depois do jogo, eu depois do jogo, o que acontece? Eu não estava em casa. Eu estava vendo o jogo na rua, vendo ali no celular. E aí não vi a repercussão. Quando cheguei em casa, uma meia hora, uns 40 minutos depois, eu fui ver a entrevista coletiva, assisti a entrevista coletiva do Felipe Luiz inteira, e aí eu fiz esse tweet aqui. Deixa eu ver se está ok aqui para. Tá. Eu fiz esse tweet aqui que diz o seguinte. Felipe Luiz não subiu a voz, não foi agressivo, não baixou o nível para expor a falta de profissionalismo do Pedro nos últimos dias. Poucas vezes me lembro de um treinador criticar tão abertamente um atleta seu, mas o fez deixando claro que não era revanchismo, perseguição ou levar para o lado pessoal. Como falei no vídeo de ontem, se não está treinando bem, tem mais é que ficar fora do jogo mesmo. Mas a fala do Felipe Luiz trouxe mais. Disse que o jogador se portou com deboche e pouco caso. E que Felipe Luiz cansou de administrar essa situação perante o grupo. Essa última frase aqui, ela é minha, ok? Essa última frase é uma interpretação minha, só para não ter dúvida. A minha interpretação é que o Felipe Luiz cansou de administrar a situação do Pedro nos últimos dias, nas últimas semanas, sei lá, nos últimos 2 meses, perante ao grupo. E quando eu falo ao grupo, eu estou falando do grupo de jogadores. E aí eu termino falando que, já falei na introdução aqui, gostei da parte final em que Felipe Luiz disse que quer contar com os 30 gols de Pedro no ano, considerando que o Pedro no futebol brasileiro vai fazer 30 gols ou mais, estando bem, que buscaria uma forma de encaixar ele no time, mas que antes o jogador tem que querer. Era isso que eu esperava do que foi prometido pelo técnico. Então, só mantendo ali, só falando no tweet que eu ainda não tinha falado aqui no vídeo. E aí eu termino dizendo, agora é ver como o Pedro recebe esse esporro público.
vai querer se portar minimamente para tentar de novo no Flamengo, lógico, ou vai pedir ou forçar a saída. E aí eu fico com essa frase aqui que eu terminei esse tweet. Enfim, deixa eu ver aqui. Aí, só para colocar, eu fiz esse tweet aqui também, só para pontuar aqui um ponto importante, tá? Que o Pedro, ele já jogou 8 vezes no Brasileirão, ou seja, se ele jogou 8 vezes, ele não pode mais defender nenhum outro clube dentro deste Campeonato Brasileiro 2025. Lógico que eu estou me referindo à Série A. Se ele quiser ir para a Série B, para a Série C, ele pode. Estou falando de Série A. Como ele já jogou 8 vezes vestindo a camisa do Flamengo, ele não pode ir para nenhum outro clube que disputa a Série A do Brasileirão neste ano. E como ele já entrou em campo pela Copa do Brasil, o Flamengo entrou na terceira fase. O Flamengo disputa a Libertadores, times que disputam a Libertadores entram na terceira fase. Como ele já entrou em campo pela terceira fase da Copa do Brasil, no jogo contra o Botafogo da Paraíba, inclusive fez gol, ele não pode defender outro clube na Copa do Brasil. Então, aí eu termino o tweet dizendo, diante dessas situações, ele não pode jogar por outro clube no Brasileirão deste ano, nem na Copa do Brasil deste ano. Muita gente ficou na dúvida da Copa do Brasil, mas mudou o regulamento? Não. O que aconteceu com o regulamento mudou de fato. Mas se a mudança diz respeito às 2 primeiras fases, aquelas fases iniciais da Copa do Brasil, em que ainda não tem os times que estão na Libertadores. Então, isso de fato mudou. No ano passado, o Daverson jogou a primeira fase, se eu não me engano, a primeira e a segunda, ou só uma das duas, pelo Cuiabá, se transferiu para o Atlético Mineiro e aí não podia jogar na Copa do Brasil pelo Atlético Mineiro, porque ele já tinha jogado pelo Cuiabá. Para 2025 mudou, e agora, se um jogador jogou as 2 primeiras fases, ele pode defender outro a partir da terceira fase. Não é o caso do Pedro. Pedro já jogou na terceira fase, ele não pode jogar na Copa do Brasil. Então, se o Pedro e o staff dele quiserem sair, ou pedir para sair, ou forçar uma saída, ele não pode defender nenhum clube da primeira divisão do Campeonato Brasileiro em 2025, porque ele não pode jogar o Brasileirão em 2025 e também não pode jogar por nenhum clube da Copa do Brasil, porque ele não tem inscrição, ele não tem condição de jogo na Copa do Brasil. Então, só pontuando isso aqui, tá? Então, isso é que eu queria trazer. E aí, eu vi muita gente... Eu vi opiniões mistas, tá? Vi muita gente concordando com as falas do Felipe Luiz, muita gente, e vi muita gente criticando a forma como o Felipe Luiz falou. Eu vou entrar aqui, eu vou trazer primeiro a minha opinião, depois a gente vai analisar aqui os trechos da entrevista. O que eu penso? Como eu disse no tweet, eu não me lembro de um treinador falar de forma tão dura e de forma tão transparente criticando um atleta seu. Não me lembro, tá? O Felipe Luiz foi corajoso ao fazer isso, porque você quer ver como seria digamos, como funcionaria a resposta padrão para uma situação como essa? A resposta padrão para uma situação como essa seria: o Pedro ficou fora do jogo contra o São Paulo porque ele não teve um bom desempenho nos treinos e aí eu decidi, ponto. Ou então, se fosse o caso, se o Felipe Luiz entendesse que foi uma indisciplina, que na entrevista o Felipe Luiz deixou de forma meio dúbia, ele poderia dizer, ele cometeu uma indisciplina e como uma forma de punição ou uma forma de administrar, eu decidi deixar ele fora do jogo contra o São Paulo. Ele poderia falar isso e pular para a próxima pergunta. Mas não. O Felipe Luiz quis e tomou a decisão de externar tudo o que ele queria. E qual é a minha leitura disso?
é lógico que não é normal um treinador fazer isso. Eu também nem concordo muito, e já falo isso tem tempo, com a expressão roupa suja se lava em casa. Não acho. Eu acho que quando você coloca em risco o seu trabalho, quando você coloca em risco a sua correção na hora de tomar decisão, quando você eu acho que aí você pode e deve, talvez, trazer para o público. Então, o Felipe Luiz tomou a decisão de tratar do tema de forma pública e é lógico que ele poderia ter dourado a pílula. É lógico que ele poderia ter amenizado. E ele decidiu não amenizar. Por que eu acho que ele decidiu não amenizar? Porque eu acho que o Felipe Luiz está de saco cheio dessa questão. O Felipe Luiz está de saco cheio de ficar conduzindo isso com o Pedro. Eu costumo usar na minha vida profissional, e já usei algumas vezes comentando, ou em programas da TNT ou aqui, que você consegue fazer um copo transbordar botando uma gota de cada vez? Consegue. Você pega um conta-gotas e fica 1, 2, 3, 4. Você consegue fazer um copo transbordar? Consegue, mas demora. Vai demorar. Então, a minha percepção disso é que o Felipe Luiz encheu, transbordou um copo, botando uma gota de cada vez. Quando eu digo que ele transbordou o copo, é com as atitudes do Pedro. Lembrando, o Pedro não é, e isso eu falo no vídeo anterior, tá? Muita gente achou que eu estou passando a mão na cabeça do Pedro. Meu Deus do céu, no vídeo anterior eu fui buscar a fala do Davi Luiz. E hoje começaram a surgir vários outros. Hoje surgiu uma fala do Rogério Ceni criticando o Pedro, porque foi substituído num jogo em que ele foi titular depois do Rodrigo Muniz, lembra? O centroavante que está no Fulham e ter feito 2 gols, e ele saiu mostrando contrariedade, e o Rogério Ceni dizendo: acho muito feio, não gostei da forma como o Pedro saiu e tudo. Isso é 2020, naquele campeonato que era 2021, ou isso é segundo semestre de 20, ou é comecinho de 21. Aí tem a questão com o Sampaoli, que aí o Pedro virou uma vítima, e é uma vítima, porque ele foi agredido na crocodilagem pelo auxiliar lá do Sampaoli. E tem a questão lá com o Paulo Souza, né? Na época do Paulo Souza, o Pedro queria sair do Flamengo. O Rodolfo Landim que não deixou. Então, assim, acho que tudo isso é um perfil que a gente já viu o Pedro ter várias vezes dentro do próprio Flamengo, quando as coisas não estão funcionando como ele quer. E acho que essa fala hoje do Felipe Luiz, ela é a fala do copo que transbordou vindo de gota em gota. Ele poderia ter amenizado? Poderia. Se ele ameniza, quer dizer, vou refazer. A minha leitura dele decidir não amenizar é porque ele defendeu o trabalho dele perante o grupo. A decisão do Felipe Luiz, ela é uma decisão, é a minha leitura, é a minha interpretação. Ela é uma decisão de expor a falta de profissionalismo do Pedro para defender o trabalho dele, não perante a imprensa. Felipe Luiz tem que cagar para a imprensa, e eu sou da imprensa, mas ele tem que cagar para a imprensa. Não diante da torcida. Torcida é um ponto muito importante de qualquer clube de futebol. O clube de futebol existe por causa da torcida, mas se o Felipe Luiz for tomar cada decisão pensando no que é popular ou impopular com a torcida, ele não vai conseguir, amarrar a chuteira dele para treinar. E não para defender o trabalho dele perante a diretoria.
Lógico, a diretoria pode mandar o Felipe Luiz embora a qualquer momento. A decisão, a caneta está com a diretoria de futebol, o departamento de futebol, em última instância, o presidente. Mas o Felipe Luiz não estava, ele não decidiu expor a falta de profissionalismo do Pedro nem para a imprensa, nem para a torcida, nem para a diretoria. Ele decidiu fazer isso para defender o trabalho perante o grupo de jogadores. E toda vez que um treinador defender e se portar em prol da capacidade do grupo de continuar respeitando ele, eu vou concordar. Mas ele acabou. O Pedro pode perceber mal? Pode. Faz parte. Isso tudo pode desvalorizar o Pedro? Pode, com certeza. E lembrando que o Felipe Luiz deixa isso muito claro na entrevista, quando ele diz: esse negócio de informação vazada não tem nada a ver comigo. O Pedro começou a ser desvalorizado não por causa do Felipe Luiz, mas por causa da gestão do departamento de futebol e de vazamentos, e do departamento de futebol se colocando em condição de ser vazado, né? Só tem print, áudio, vídeo vazado quem se permite vazar. E se permitir vazar passa muito por confiar em quem não devia. Mas isso é um outro tema. Então, essa decisão do Felipe Luiz, eu concordo, partindo do princípio que ele está defendendo o trabalho dele perante o grupo. Porque se depois de tudo que aconteceu, e eu estou assumindo que tudo que o Felipe Luiz falou hoje é verdade, até porque ele seria e será, se for mentira, facilmente desmascarado. Então, assumindo que tudo isso é verdade, como é que o Felipe Luiz vai cobrar para um outro jogador dar um pouquinho mais no treino? Como é que o jogador vai ver sei lá, o Wallace Ian, pegar um exemplo, ou o Plata, pegando um titular e um reserva? Como é que eles vão ver ele se matando no treino e o Pedro tendo uma postura completamente abaixo e o Pedro tendo mais minutos que eles? Então, assim, para mim está muito claro que o Felipe Luiz foi corajoso, talvez tenha passado no ponto em uma ou outra coisa, mas que o Felipe Luiz mostrou para o grupo que ele está defendendo o trabalho dele. Então, essa é a minha visão. Entendo quem pensa o contrário. Acho o Pedro um jogador extra classe para o futebol brasileiro, mas ele tem que estar querendo. Ele tem que querer. Vamos fazer o seguinte, vamos começar. Deixa eu parar isso aqui. Vamos começar a ver a entrevista, tá? A entrevista do Felipe Luiz, e eu quero ver alguns trechos, e alguns trechos eu vou parar e vou falando aqui, tá? Aqui não vai dar muita leitura. Deixa eu ver se eu uso esse. Tá, aqui. Vamos lá. Para quem não sabe, essa foi... Eu até achava que tinha sido a primeira, mas na verdade foi a segunda pergunta. A primeira pergunta foi o impacto do Jorginho. Geralmente os jornalistas não quiseram já vir de cara perguntando do Bruno Henrique, ó, não queriam vir de cara perguntando do Pedro, perguntaram do Jorginho primeiro e tudo mais, e a segunda pergunta foi sobre o Pedro. E aí o Felipe Luiz até brinca e fala: lógico, sabia que vocês iam perguntar e tudo. Aí ele começa falando assim: o comportamento e a atitude do Pedro durante a semana dá uma pausa ali de reticências, como está no texto aí. Foi lamentável, beirou o ridículo. A primeira frase já é uma pedrada. Foi lamentável e principalmente beirou o ridículo. Evidentemente que o Pedro tem os seus problemas pessoais com a diretoria, com o clube, problemas dele. Abri um parêntese aqui. Aí ele diz, né? Aí ele fala um pouco, ou tangencia a questão do que aconteceu durante a semana,
dos vazamentos, do departamento de futebol vacilando, deixando a entender que queria vender o Pedro, queria negociar o Pedro e tudo mais. Então, ele isola lá e fala, ó, o Pedro tem alguns motivos aí, tá? Aí ele fala, problemas dele. E não é de hoje, não é de agora que ele vem treinando muito mal. Só para pontuar, o Felipe Luiz já tinha falado em pelo menos 3 outras entrevistas que o Pedro vinha treinando abaixo, vinha abaixo do nível do grupo. Isso aí ele tem construído essa sequência de eventos, tá? Sendo justo com o Felipe Luiz. Só que esta semana ele rompeu para mim com um princípio claro que nós temos como comissão e o grupo de jogadores, que é a cultura do treino. A cultura de treino. Quando eu digo que o Felipe Luiz está defendendo o trabalho perante o grupo de jogadores, eu estou falando disso aqui. Para cá, né? Eu estou falando disso aqui. Cultura de treino. O que ele fez foi uma falta de respeito à atitude dele nos treinamentos. E não duvidei em nenhum momento de deixá-lo fora da lista de relacionados, porque esse tipo de comportamento pode contagiar. Que é o que eu falei no vídeo anterior, dizendo: se o cara tá treinando mal, se não tá treinando de sacanagem, tem que ficar fora do jogo mesmo. Ponto. Então, essa é a primeira pedrada e eu concordo com tudo que está escrito ali. Talvez eu tiraria o beirou ridículo. Talvez. Mas a mensagem, perfeita. Ok? Vamos lá. Vamos passar aqui. Aí, ele continua. Então, eu espero que ele se recapacite, que ele pense e peça desculpas. Desculpa para os companheiros e volte a ser o Pedro. Porque para mim, não é só uma falta de respeito com os companheiros. É uma falta de respeito, primeiro, com ele mesmo, Pedro, um jogador que tem a ambição que o Pedro deveria ter, chegar à seleção brasileira, de jogar mais uma Copa do Mundo. Não pode negociar 1 minuto de treino. Essa frase aqui, não pode negociar 1 minuto de treino, eu não tenho essa informação, mas eu imagino que o Felipe Luiz e a comissão repitam essa frase com suas variações, com suas adaptações, o tempo todo. Que é não negociar 1 minuto de treino que seja. A forma como o Felipe Luiz é obsessivo, eu imagino que essa frase seja falada muitas vezes no treino. E hoje a gente não vê mais treino, né? Você tem, quando tem os 15 minutos lá da migalha, eu imagino que essa frase seja recorrente nos treinos do Felipe Luiz. Então, ele fala, não pode negociar 1 minuto de treino. Isso é defender o trabalho perante o grupo. Porque se essa frase é arranhada, se a aplicação dessa frase é arranhada, o trabalho do Felipe Luiz acabou. Isso é importante ser dito. Então, essa frase é uma frase muito central de tudo que aconteceu no pós-jogo de Flamengo e São Paulo. Depois faltou respeito, e aí falando sobre o Pedro, né? O Pedro depois faltou com respeito com os torcedores, que estão esperando o melhor Pedro depois da lesão, e com o clube que paga o salário, ok? Vamos seguir. Aqui é o ponto que eu falo sobre isso aqui, ó. Isso aqui é o ponto que eu falo sobre o Felipe Luiz ter cansado, sobre o Felipe Luiz ter enchido, transbordado um copo com uma gota de cada vez. Vamos ler. Tentei proteger durante muito tempo, mas o Pedro tem que querer mais do que eu. Eu não posso querer mais do que ele. E a gente vê no campo a cultura de treino instaurada, que eles conseguem correr, performar. Olha isso. Ele volta a falar na expressão cultura de treino e ele vê que é uma cultura de treino instaurada. Quando ele diz tentei proteger durante muito tempo, para mim é evidente o que essa frase quer dizer. Essa frase quer dizer o seguinte: o Pedro
já mostra um comportamento descolado da cultura do treino, há algum tempo. E o Felipe Luiz está administrando isso. Só que agora chegou no limite. E que se ele continuasse administrando isso, ele colocaria em risco o trabalho perante o grupo. Não é perante a imprensa, não é perante a torcida, não é perante o grupo de jogadores. Então, isso daí tá. E aí depois, por isso que eu digo, tem várias coisas que o Felipe Luiz fala aqui que são objetivas. Que se o Felipe Luiz estiver mentindo, ele pode ser facilmente desmascarado. Essa aqui é uma delas. O meu olho me diz o que vejo nos treinos, mas temos dados de GPS que dizem que o Pedro é o último em tudo nessa semana. Sabe por que isso aqui é verdade? Porque se isso aqui fosse mentira, o Felipe Luiz seria desmascarado amanhã de manhã. Domingo de manhã, o Felipe Luiz já estaria sendo desmascarado. Ainda mais num clube como o Flamengo. Que hoje, se isso é mentira, se os dados do GPS não corroboram o que o Felipe Luiz falou, já ia ter gente dentro do Flamengo, soltando esses dados do GPS, se fossem mentira, para a imprensa, e isso estaria publicado amanhã de manhã, domingo. Porque isso aqui é objetivo. O GPS, o dado do GPS está lá. Se ele é o último na condição de treino, está lá. É objetivo. Não é impressão. Não é meu olho. Isso aqui, o que ele falou, é fato ou mentira. Ou é verdade ou é mentira. E se fosse mentira, talvez quando você estivesse vendo esse vídeo já teria surgido. Então, para mim ali está muito claro que isso é uma defesa do grupo. E um jogador que é último em todas as valências físicas não está pronto para performar. Vocês podem colocar a culpa no treinador, aí ele deu uma espetada, tá? Aí ele deu uma espetada em muita gente. Talvez até, não acho que ele tenha dado espetada em mim, porque eu não sou ninguém para Felipe Luiz dar uma espetada, né? Felipe Luiz nem assiste isso aqui, mas ele dá uma espetada em coisas que muita gente falou, inclusive eu, no vídeo anterior, de uma suposta incompatibilidade do Arrascaeta jogar junto com o Pedro, que isso foi abordado. Então aí ele dá uma espetada em geral. Vocês podem colocar a culpa no treinador, no modelo, no sistema de jogo, no Arrascaeta, em quem for. Mas a culpa é dele, Pedro. Ele tem que querer. Ok? Então, cara, esse parágrafo, se você não consegue perceber que esse parágrafo é o parágrafo que indica que o Felipe Luiz cansou de administrar essa situação do Pedro, e que esse parágrafo diz que entre administrar o Pedro, porque o Pedro é um excepcional atacante, e é um atacante que desequilibra no futebol brasileiro, mas que para isso ele correria o risco de perder o grupo, perder a confiança, ele escolheu o grupo. Esse parágrafo, tá? E aí ele continua, ele diz assim: eu não posso ir ao mercado. E aí esse parágrafo, na minha visão, é um parágrafo que faz casar com o Felipe Luiz querendo ter o Pedro quando o Pedro quiser também. Ele fala: eu não posso ir ao mercado para buscar um jogador que faça 30 gols que nem ele. Ele está aqui com a gente. Ele não deveria ser o problema, ele deveria ser a solução. Mas quando ele quiser pedir desculpas para os companheiros e voltar a treinar, com certeza não vai ser um problema. Ele vai ser titular. Então, aqui, o Felipe Luiz, eu já nem falo mais sobre isso. Porque aqui o Felipe Luiz deixa claro que o dia que o Pedro estiver no ritmo que ele quer, e mais ainda, no ritmo que o grupo exige, que ele vai ser titular. Está aqui. Então, eu não posso mais questionar o Felipe nessa matéria, certo? E aqui, ele... Deixa eu ver se é isso que eu queria falar. E aqui,
ele fala uma coisa que essa parte eu acho que não precisaria falar. Essa parte eu acho que foi dispensável. Que ele fala assim: "Não precisa me dar abraço, me dar a mão, me dar bom dia. Precisa ser profissional e resolver no campo. Tenho certeza que quando ele fizer isso, aí eu vou estar esperando o abraço. Mas se ele não quiser me dar, não tem problema nenhum. Eu quero ganhar. Se o Pedro quiser comigo, vamos juntos. Se ele não quiser, outros vão querer." Esse pedaço eu acho que ele esticou demais a corda. Eu não falaria, porque esse daí acho que pode ser interpretado como uma coisa mais pessoal ali, mas tá bom. Ele falou. Então, assim, tá muito claro aí que o Felipe Luiz se cansou de administrar todas as questões do Pedro. Vamos ler aqui só para fechar a questão lá dos vazamentos que eu falei. Aconteceram esses vazamentos, esse print, eu não tenho absolutamente nada a ver com isso. Eu não quero que o Pedro seja vendido. Atenção, outra parte lá que eu digo que ele quer contar com o Pedro. Eu não quero que o Pedro seja vendido, não quero que o Pedro saia. Chamei os capitães do time. Hoje os capitães são Bruno Henrique, Arrasca, Alexandro e Léo Pereira. Chamei ele na frente, transmitimos isso para ele. Os capitães também. Falamos para ele que precisamos dele, precisamos do Pedro. E não vou entrar em detalhes, mas obviamente que você vê o aquecimento, as respostas, o deboche, a maneira de correr, de andar e depois, como eu falei, está tudo quantificado pelo GPS. Os números são muito inferiores. Está aí. Ele está falando que algo que foi noticiado pelo Globoesporte.com de que o Felipe Luiz conversou com o Pedro no sábado passado, indicando isso, e o Pedro teve uma semana pior do que a anterior, ao que tudo indica pela fala do Felipe Luiz. Aí apareceu aquela questão do Pedro ter abandonado o treino, que na verdade não abandonou, né? Felipe Luiz informou para o auxiliar o Pedro informou para o auxiliar do Felipe Luiz que ele estava sentindo um incômodo na perna, que ele não ia fazer a última parte do treinamento. Aí o Felipe Luiz falou assim, porque a pergunta da repórter, não me lembro quem foi a repórter, a pergunta foi dizendo: ficou configurado que o Pedro abandonou, que foi indisciplina ou não? E aí ele diz: não, porque o staff do Pedro diz que o Pedro informou para o seu auxiliar e tudo. E aí o Felipe Luiz começa: como você falou no episódio Abandonar, como nós temos mais do que 20 jogadores, alguns jogadores ficam fora de algumas atividades. Por exemplo, se eu fizer um treino específico de 10 contra 10 e nós temos 23, 24, são 4 jogadores que têm que fazer algum treino alternativo ou complementar, alguma coisa. Então, no caso dele, também por estar muito abaixo, e aí muito abaixo fisicamente, tudo, ele teria que complementar. Ele saiu e alegou realmente que estava com problema. É ruim do mesmo jeito. Não foi indisciplina porque ele avisou, como você falou. Mas, como eu falei, números muito abaixo dos outros. E não consegue acabar o treino. Então, tudo isso aí leva com que o Pedro não se coloque na convocação. E não se coloque à disposição para competir por uma vaga no time. Né? É inquestionável, cara. O que você vai questionar depois de uma semana dessa? Você vai questionar? Nada, nada. Outra coisa. Pá, 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 pá. Aqui ele fala lá de outros episódios de comportamento, parará, parará, e aí cita aqui que o Pedro e aí mais um indício de que, mais um exemplo na visão do Felipe Luiz de que ele tentou resgatar o Pedro, dizendo que o Pedro foi titular em 2 jogos na Copa do Mundo, né, no Mundial. O Bruno Henrique não foi, o Wallace e o Juninho nem chegaram a jogar direito. O Wallace até jogou mais, né? Aí ele fala: por que o Pedro jogou? Porque eu tentei. Estou tentando recuperar o meu Pedro. Nós todos esperamos o Pedro. Quando a gente vê o Pedro no campo, esperamos o Pedro antes da lesão. O Pedro pós-lesão não é o mesmo. Ainda ninguém viu. Ele teve um jogo muito bom, excepcional contra o Corinthians, depois caiu de nível.
Eu sei o porquê, já falei para ele pessoalmente, e é porque ele treina mal. Enfim, aí ele fala aqui, elogia o Pedro muito para nessa resposta, e tem alguém aqui e tem uma outra que ele fala assim, aí sim, um tema importante para olhar aqui. Exposição do jogador. Que ele pergunta, tudo que você falou do Pedro não acaba expondo o jogador? E aí o Felipe Luiz responde meio que na defensiva, né? Mas tudo bem. Ok, era uma pergunta diretamente feita à postura que ele resolveu adotar. E a exposição do treinador? Quem pensa nisso? Muitas vezes, quando passa o time titular, ninguém entende. É porrada no treinador? Ninguém se preocupa com a exposição do treinador. Eu defendi o Pedro por muito tempo. De novo, ele volta a dizer que ele administrou várias vezes a situação de um Pedro abaixo, de um Pedro eventualmente com falta de profissionalismo. Falei para ele há 6 dias, sábado passado. Quero que ele se dedique, corra, que o treino gere essa adaptação para fazer o que todos os companheiros fazem. Correr, segurar a bola, sustentar os duelos com os zagueiros, que ele não está fazendo, ele vai jogar. Não precisa me dar abraço, me dar a mão, me dar bom dia. Precisa ser profissional e resolver no campo. Aí é aquela outra parte. Então, ele mostrou ali o cansaço. Ele mostrou ali que ele jogou as fichas dele e não quer mais jogar. Por que isso? Na minha visão, em prol de não perder a moral com o grupo. E a postura pós-lesão, que foi uma pergunta muito boa, eu não me recordo também de quem fez, que é perguntando, mas o Pedro se dedicou tanto para voltar num tempo maior, um tempo menor, né, num tempo mais rápido, e agora não está se esforçando tanto, isso não te surpreende? Aí o Felipe Luiz, sim, surpreende. Um jogador que se esforça tanto para superar uma lesão tão grave, eu espero que se dedique ainda mais para ganhar ritmo nos treinamentos. Vocês podem ver bem comigo, não consigo ser justo com todo mundo, mas a maioria dos jogadores que falaram no campo ganharam a vaga. O melhor acabou jogando. Eu quero botar os melhores em campo. Eu quero que o Pedro treine melhor, ou melhor, eu quero que ele fique louco comigo, faça 5 jogos e seja mais uma opção para o nosso ataque. E aí o Felipe Luiz fechou com essa resposta, tá? Então, assim, Felipe Luiz expôs o Pedro? Expôs. O Felipe Luiz, ao expor o Pedro, tomou uma decisão que poucos treinadores tomam? Sim. Mas no meu entendimento, entendo quem pensa o contrário, entendo quem acha que ele deveria não falar nada ou administrar internamente. Eu acho que ele fez isso porque ele também não queria ficar exposto, como naquela resposta que a gente viu aqui anteriormente, e principalmente ele queria defender o trabalho dele em prol do grupo. Acredito piamente que o comportamento do Pedro tem sido um comportamento aquém do que ele deveria. Não sei se o motivo é uma contrariedade pelos minutos, uma contrariedade pelas coisas não estarem funcionando do jeito que ele queria com ele, sei lá, um desânimo porque ele se machucou no momento que ele estava voando, um problema, uma decepção por ele ter se machucado na hora que ele estava, que seria titulado um jogo da seleção brasileira na Copa do Mundo. Então, tudo isso, enfim, mas acho que está muito evidente que o Pedro, neste momento, este Pedro atual, não está um dos melhores atacantes do Brasil. Neste momento atual, não está nem de longe um dos melhores atacantes do Flamengo. E olhando hoje o jogo, o Plata, que jogou na posição que, em tese, seria do Pedro, entre aspas, né? Ele tem, no segundo tempo, 2 arrancadas para recuperar a bola na intermediária do Flamengo, que deixam cristalino isso. E não estou cobrando que o Pedro faça isso do mesmo jeito que o Plata. São jogadores diferentes, caracteres diferentes. Mas a disposição
o estar pronto para fazer chama muita atenção, porque hoje você olha e fala: "Cara, o Pedro hoje não faz isso". A dúvida é, ele não faz isso porque não consegue ou não faz isso porque não quer? E aí a gente precisa ver o que o Pedro vai falar, ver se o Pedro vai forçar a saída, se o Pedro vai ter o pé no chão de entender as mensagens do Felipe, embora as mensagens talvez na cabeça do Pedro tenham sido mensagens difíceis de serem assimiladas pela exposição, ou se ele vai pedir para sair, se ele vai forçar para sair, e aí essa saída provavelmente será para o exterior, que eu não imagino nenhum clube brasileiro pagando um valor que não vai ser baixo, apesar do Pedro ter se desvalorizado nessa semana, e se desvalorizou bastante, primeiro pela postura do departamento de futebol comandado pelo José Boto, depois pelas coisas que o Felipe Luiz deu publicidade, e que aí eu não estou botando na conta do Felipe Luiz, considerando que tudo isso que o Felipe Luiz falou é verdade, estou botando na conta do Pedro. O Pedro se desvalorizou, mas mesmo assim, não vejo um clube brasileiro pagando esse valor pelo Pedro para ele ficar até dezembro jogando só Libertadores para os times que estão no Libertadores ou Sul-Americana para os times que estão no Sul-Americana, já que o Pedro não pode jogar nem no Brasileiro 25, nem na Copa do Brasil 25. É isso. É isso, o vídeo ficou de 46 minutos, mas é o que eu tinha para falar. E aí agora você faz aquilo que você está acostumado, like, se inscreve no canal, se não gostou dá dislike também, comenta aqui embaixo. Aqui embaixo também, no primeiro comentário fixado do vídeo, tem o link para você baixar o app do Flash Score, totalmente de graça, você não paga nada para baixar o Flash Score, está à sua disposição, estatística, tudo isso, você não paga nem para baixar, nem para usar. Obrigado demais pela audiência, você que está aqui. Um abraço. Tchau.